Ó meu amado Pai, eu entro na Tua presença sempre com uma imensa gratidão. Mais uma vez quero dizer que eu te amo, eu preciso do Senhor, o Senhor é a força da minha vida. E eu sou grata por tudo, pela vida, pela salvação. Eu quero agradecer junto com a igreja. Agradeço por tudo. Agradeço porque nos salvou, porque o nosso nome está no livro da vida. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade, por esse dia, porque o Senhor tem mantido o nosso coração batendo e com isso nos dá oportunidades de avançarmos, de entendermos coisas, de progredirmos. Muito obrigada, Deus. O Senhor tem nos dado fôlego de vida. Tudo vem do Senhor e para ti deve voltar. Tudo vem do Senhor. Tudo. Tudo. A vida, o fôlego de vida, o coração que bate, tudo. Então nós devemos usar a nossa vida, usar o nosso tempo, usar a nossa energia, usar tudo que tem nos dado. Somos apenas mordomos, administradores. Estamos aqui, meu Deus, e devemos entender que nós honramos o Senhor, não apenas com palavras, mas nós honramos o Senhor com ações, quando nós mostramos que nós realmente te amamos, porque usamos a nossa vida para te honrar, para te glorificar. Obrigada. Obrigada pela vida, obrigada por esse dia, obrigada por essa reunião maravilhosa. Virão dias em que as pessoas vão sonhar com uma porta dessa aberta. Dias em que as pessoas vão gemer e nem sequer vão poder falar no teu nome. Nenhuma Bíblia vão poder ter. Virão dias que as pessoas vão sonhar em ter uma porta como essa, em que elas podem entrar e serem alimentadas. A sua palavra é que alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da sua boca. A gente sabe que às vezes é o que a tua palavra também diz, que virão dias que os homens terão fome, mas não de pão, mas terão fome e sede da tua palavra. E a gente sabe que esses dias estão chegando. Mas que bom aqueles que têm usado bem os bons dias. Como diz o Senhor, enquanto é dia, devemos trabalhar. Porque a noite vem. Um dia a noite vai chegar para alguém. Mas nós estamos fazendo enquanto é dia. Enquanto temos oportunidade. Nós temos te glorificado e usado bem a vida que nos deu. A energia e toda, meu Deus, toda essa, isso é uma chance, é uma boa oportunidade, uma chance que nós temos de nos aproximarmos do Senhor. O mundo está gemendo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo jaz no maligno. Cada dia que passa vemos mais destruição. Pessoas infelizes, frustradas. Famílias destruídas. Pessoas sem saída. Mas aquele que tem estado escondido no Senhor tem vivido de forma diferente. Todos que têm se refugiado no Senhor têm vivido uma vida completamente diferente. Eu te amo. É muito bom saber que estamos à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Eu te amo. Obrigada. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e derrame unção e poder. Deus, passa do teu sangue sobre todos nós, mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre todo o ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo. Que a palavra seja pregada com responsabilidade, que o temor esteja nos corações,
que todos possam receber a mensagem de vida e que todos sejam altamente abençoados. Que todos recebam um renovo e uma transformação. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro e que nenhum de nós, nenhum venha sair da mesma maneira. Eu repreendo todas as forças demoníacas, setas, atuações malignas, setas malignas para roubar mentes, para atrapalhar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo toda a força do mal contra nós, em nome de Jesus. E peço que o Senhor passe do teu sangue agora, Jesus, sobre nós, sobre o trabalho, sobre a igreja, sobre os templos, sobre o teu povo, e que a palavra alcance vidas em todo lugar, todos que nos acompanham a longa distância, que sejam altamente abençoados. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, esse povo ao Senhor, e peço que o Senhor derrame da sua unção, e que todos sejam inundados por esse poder, por essa unção. Eu agradeço demais por tudo. Quero dizer mais uma vez que o Senhor é um Deus bom e não há nenhuma esperança longe do Senhor. O Senhor é a única fonte de salvação e de vida. Te amamos, Senhor. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, esses dias nós falamos, e sempre eu lembro sobre a história do povo de Israel. Uma jornada de 11 dias se transformou até Cades Barnea em 2 anos, que depois se transformou em 40 anos de uma grande derrota. Aquilo que era para ser a maior bênção da vida daquela geração, acabou se tornando um fracasso, porque eles saíram com uma mentalidade escrava, porque eles eram escravos, nasceram escravos. E, apesar de agora estarem livres, caminhando em direção à terra prometida, a grande vitória, tão desejada, tão esperada, a grande promessa, eles não renovaram a mente. Eles eram livres, mas viviam como escravos, porque a mente não foi renovada. Eu quero muito que você preste atenção. Essa reunião se chama reunião para a renovação da mente, porque assim, não é possível ir além sem renovação mental. Às vezes nós vemos pessoas que elas não dão lugar a essa mudança mental, essa renovação mental, e assim, é só uma questão de tempo. É lamentável, mas quando não muda a essência, por que a mente não é renovada? Porque a crença não foi mudada. Eu digo que eu creio em Jesus, mas eu continuo acreditando numa forma de vida, ou mesmo acreditando no Evangelho de uma forma equivocada. Então, eu mantenho uma mentalidade contrária àquilo que o Espírito Santo está entregando. Consequentemente, eu vou ter emoções
que a qualquer momento, em função dessa mentalidade, vão me derrubar. Porque quando a sua mente não é renovada, significa que a sua crença também não foi mudada. Agora você é crente, agora eu sou livre. Eu não moro mais no Egito, eu não sou mais um escravo. Eu sou livre. Mas eu não acredito nessa libertação. Eu não dou lugar para a essência da minha vida ser mudada. Eu não vejo a vida como eu deveria ver à luz da palavra de Deus. Eu ainda continuo me vendo como um escravo no Egito. Então eu não me vejo como aquela pessoa livre, que viveu milagres, grandes milagres, e agora eu tenho uma promessa incrível, eu estou caminhando para viver coisas cada vez maiores. O problema está aí, nessa falta de renovação. Então, às vezes, eu vejo a pessoa que ela muda de igreja, de fé, de religião, ela muda de relacionamento, ela muda de emprego. E ela continua sendo a mesma pessoa. Porque não mudou lá dentro. Por que não mudou? A mente dela não foi renovada. Então Israel foi derrotado porque a mente nunca foi renovada. Veja que eles chegaram em Cádiz Barneia, eles passaram 40 dias espiando a terra, eles pegaram frutos. E quando eles voltaram, eles se recusaram a enfrentar. Não é lamentável que eu chegue perto da minha bênção, eu toco na minha bênção, eu sinto o cheiro da bênção. E eu ponho tudo a perder? Por causa da minha cabeça? Porque a minha mente nunca foi renovada? Porque se a sua mente não foi renovada, consequentemente, você vai ter emoções que a qualquer momento, seja esse ano, o ano que vem, elas vão te derrubar. Quantas vezes eu vi pessoas que vieram para a igreja e elas ficaram anos dentro da igreja. E elas nunca mudaram o espírito. Se você não muda a fé, se você não muda a sua visão, se você não muda o espírito, você não vai ter um resultado diferente. Às vezes eu vejo a vida de algumas pessoas que a história se repete. Elas têm muitos anos de fé, mas a história se repete. E quando a sua história está se repetindo em fracasso e fracasso, tem alguma coisa muito errada aí dentro que não foi mudado. E se isso não for mudado, você não recebe, uma hora você vai chegar no limite de frustração e você vai desistir. Ou você vai achar que é o lugar. A culpa está no lugar. Nas pessoas, ou na palavra, a culpa é da igreja, como Israel. Israel culpou Moisés, culpou Arão, culpou a Deus. Esse povo passou, durante a jornada no deserto, culpando Moisés, culpando Arão, culpando a Deus. A culpa não era de Moisés, não era de Arão e jamais de Deus. A questão é que eles não sofreram uma renovação mental. Eles ainda pensavam do mesmo jeito. Eram dominados pelas mesmas emoções. E isso foi a derrota. A derrota deles, eles fracassaram. Então eu vejo muito crente fracassando, está dentro da igreja e a vida está devastada,
tem muitos cristãos, mas muitos cristãos derrotados. Isso é lamentável. Tem cristão que a vida dele é uma vida que não edifica ninguém. Ninguém quer a vida dele. Não é uma vida que possa edificar pessoas. O testemunho, ou ele nem tem um testemunho. Ele não tem uma mensagem através da sua vida que seja transformadora. Porque a gente sabe que a nossa vida é a nossa mensagem. Agora, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus mudou de ideia em relação a Israel? Não, Deus não mudou de ideia em relação a Israel. Deus sempre teve o interesse de colocar Israel dentro da terra. Mas quando você nunca dá a Deus, que foi o que aconteceu com aquela geração não deu a Deus o que Deus pediu, o que Deus esperou. O que havia lá era uma dureza muito grande, um povo de coração duro, um povo orgulhoso, inflexível, obstinado, né, que é inflexível, um povo rebelde. A rebelião é um pecado devastador. Era um povo rebelde. Diversas vezes nós vemos Deus dizendo, é um povo obstinado, é um povo rebelde. Então, esse povo rebelde, esse povo obstinado, pereceu no deserto. Como esse povo foi o povo que mais viu milagres. Então está provado, e eu gosto de lembrar isso, que não foi falta de milagre. Eles tiveram milagres e milagres. Não foi falta de Deus cuidar, livrar, guardar. Não foi falta de exemplos. Porque eles tiveram muitos exemplos. Familiares morreram, caíram no deserto por causa da desobediência. Então, eles viram com os olhos deles o que a desobediência, o que a rebelião pode fazer com uma pessoa. Então, às vezes eu fico, ainda, ou não deveria, mas em alguns momentos, eu vejo que eu ainda me incomodo, talvez até, eu não estou encontrando a palavra certa, não vou usar choco, mas é para chocar. Quando você vê pessoas que viram milagres, pessoas que foram amadas, cuidadas, pessoas que tiveram exemplos diante delas, que aquele tipo de comportamento leva à derrota, e elas não aprendem. Mas o sofrimento não ensinou aquela nação. Isso não é assustador? Nem milagres, nem exemplos, nem sofrimento, nada mudou, nada impactou aquele povo de maneira que houvesse uma mudança, uma renovação. Sabe aquele tipo de gente que não aprende? Não importa quantos anos, não importa quantas dores, não importa quantos exemplos, não importa quantos milagres já tenha visto, não aprende. Logo, está repetindo, e sabe o que me impressiona na vida de muitos? É que algumas pessoas, elas são capazes de viver uma vida caindo no mesmo buraco, repetindo a mesma história, cometendo os mesmos, mas idênticos erros. Os mesmos. Eu não sei como elas conseguem, assim, ser tão continuistas no fracasso.
elas são continuistas para a derrota. Porque elas são contínuas nas escolhas, nas decisões, nas atitudes que elas sabem que situações que já provocaram fracassos e vão provocar de novo. E elas não aprendem. Espera aí, essa decisão já me trouxe problemas. Eu não vou fazer isso mais, pois ela faz. Espera aí, essa atitude já me colocou numa situação sem saída. Eu não vou cometer esse erro mais, pois comete. É uma cegueira tão grande que você pensa assim, como pode uma pessoa ser tão cega e ter uma mente tão insana que mesmo após ter visto os resultados negativos daquele estilo de vida, daquela linha de pensamento, elas ainda são capazes de repetirem com precisão. Por quê? Porque o diabo que acostumou derrotá-las na mesma área, nunca é derrotado na vida delas. Elas sempre cedem para a mesma linha de pensamento, consequentemente, para as mesmas emoções negativas, para os mesmos sentimentos, e por fim são derrotadas. Ou ficam lá gemendo, como Israel ficou no deserto, gemendo, perambulando, não ia a lugar nenhum, não tinha nem perspectiva, porque por fim Deus disse, essa geração não vai entrar. Não vai entrar. Então, eu creio que isso precisa ser, assim, eu preciso parar e eu preciso pensar sobre isso. A minha mente não foi renovada até hoje. Como é que eu sei? Eu sei pelo que eu penso, pelo que as emoções que estão aí dentro de mim e pelas reações que eu tenho. O que Jesus disse? Por tuas palavras serás condenado e por tuas palavras serás justificado. Então, o mesmo Senhor disse o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. Aqui, a sua boca vai falar exatamente aquilo que está no seu coração. Então, o que o Senhor deixou claro? Que pelo que uma pessoa fala, as palavras de uma pessoa revelam. As palavras revelam o que está dentro daquela pessoa. Porque vai sair pela boca exatamente o que acontece dentro dela. Então, Jesus estava deixando bem claro, inclusive quando ele disse que uma árvore boa vai dar frutos bons, mas uma árvore ruim vai dar frutos ruins. Você já deve ter comprado uma laranja, por exemplo, uma mexerica, alguma coisa assim, e você, quando chupou, você falou, uau, que maravilha. Você, na hora, você pode até não ter lembrado disso, mas o fato daquela laranja ser tão boa é porque a árvore era boa. Não tinha uma raiz podre. Mas quando o fruto é ruim, é porque a árvore é ruim. E Jesus disse isso. Eu tenho pés de jabuticabas no rancho, na chácara, e as jabuticabas de lá são maravilhosas. Desses pés que estão de frente para casa. Mas tem do lado um outro pé que as jabuticabas não são tão boas. Então, dá para saber que aquelas árvores são muito boas pela fruta, são docinhas.
Mas a fruta da outra não é tão boa, porque aquela árvore não é boa. E dá para você saber que essa árvore não é boa pela fruta, pelo fruto, pelas ações. As ações dessa pessoa. O que ela produz, o que sai dela. Então, a pessoa, ela precisa, eu e você, todos nós, prestar atenção. Eu preciso provar desse Espírito. Eu preciso chupar essa jabuticaba, essa laranja. Porque se ela é azeda, ela é amarga, é aquela laranja ou aquela mexerica que está empedrada, não tem caldo, eu já sei que essa árvore não é boa. Quem está entendendo? Eu já sei que essa árvore não é boa. Não é boa. E o que sai da minha boca? O que sai? O que eu vivo remoendo? Ei, nós precisamos parar com essa religiosidade, com frases maravilhosas e cara de espiritual. Jesus, ele é lindo. Eu sou tão espiritual. Sabe, isso enche o saco. Eu tenho um problema com isso. Principalmente quando uma pessoa ela é santa demais. Eu tenho um problema com isso. Porque quando ela é santa demais, ela é legalista. Então, na verdade, ela não é santa coisa nenhuma. Ela é uma legalista. E é muito difícil lidar com legalistas, porque eles são orgulhosos, arrogantes, e a vida deles é julgar os outros e apontar o dedo. Eles são sempre melhores e mais capazes espirituais. E eles têm uma experiência, uma vida com Deus que ninguém tem. E aí, normalmente, quando você chega perto dessas pessoas santas, santificadas, você vê que não está certo. A maioria não anda em vitória. A maioria não anda em vitória. Tem tanta coisa desajustada e bagunçada na vida. Para quem tem tanta vida com Deus, então, peraí, o que você espera de uma pessoa que então tem vida com Deus? Que no mínimo ela seja mais que vitoriosa em tudo. Bispo, mas no mundo nós não vamos ter batalhas? Querido, muitas são as aflições do justo. Mas diga comigo, o Senhor livra de todas. Ele livra de todas. Então, a questão não é entrar num problema. A questão é nunca sair desse problema. Aí está, entra ano, sai ano. Não sei quanto tempo, eu tenho o mesmo problema, a mesma desgraça, a mesma derrota, a minha vida é a mesma, o meu entorno está sempre do mesmo jeito, o cenário é o mesmo, o assunto é o mesmo, as reclamações são as mesmas, até as orações são as mesmas. Por quê? Por que as orações são as mesmas? Porque ainda não foram respondidas. E Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, abrir-se-lhe-á. Como eu posso viver se não ter respostas? Então eu preciso sofrer uma renovação mental. Israel não sofreu. O grupo original, nunca teve a mente renovada. Por isso, o grupo original
com exceção de Josué e Calebe, do grupo original, apenas 2 pessoas do grupo original entraram na terra prometida. Porque do grupo original ninguém mais entrou. Porque os que entraram junto com Josué e Calebe foram os filhos, uma outra geração. Aquela geração não entrou. Por quê? Porque não renovou a mente. Aquelas pessoas saíram com uma mente escrava e perambularam no deserto com a mesma mente, nunca mudaram a forma de pensar. Nunca. Será que nós vamos viver a nossa vida inteira pensando do mesmo jeito? E se você pensa assim, é porque você crê contrário àquilo que você está ouvindo, e você vai ter sempre emoções que vão te abater e te derrotar. Números 20. No primeiro mês de toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada, não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Eu sei que quando você ouve isso aí, você pensa, não, essa leitura a bispa leu outro dia. Não, eu posso fazer, como você vai encontrar aí, mensagens que eu tenho, várias, em que eu levantei todas as vezes, todas as referências que mostram as reclamações e murmurações de Israel. São tantas que não parece real, não parece verdade. Isso aqui que eu li para você foi algo constante, contínuo. Continuamente eles faziam as mesmas reclamações, tanto que por tuas palavras serás justificado e por elas condenado. Morreram no deserto. Eles falavam o tempo todo: por que não morremos? Por que isso? Por que aquilo? Não tem comida, não tem aquilo. Sabe aquele tipo de gente que toda vez que é pressionada, cai no mesmo erro? Toda vez que eles tinham uma dificuldade, com uma que fosse, eles tinham a mesma atitude, a mesma reação. Toda vez que algo não dava certo como eles esperavam, toda vez que eles eram pressionados, toda vez que uma situação acontecia, eles tinham a mesma reação. Era melhor voltar para o Egito, é melhor nunca ter saído de lá, é melhor morrer. É porque que nos trouxe para cá? Nós não gostamos disso, nós não queremos aquilo, porque Deus permitiu, porque Moisés nos trouxe para cá. Sempre a mesma história, o mesmo assunto, a mesma murmuração, as mesmas murmurações e queixas. Foram derrotados. Sabe aquele tipo de gente que não vira o disco? Que não tem outro discurso? Eles eram negativos, eles eram incrédulos, eles eram murmuradores. A primeira expressão que eles usaram, que para mim é o fim do mundo, foi: deixe-nos em paz. Não tínhamos dito, deixe-nos em paz? Melhor ser escravos no Egito, dos egípcios, do que morrermos nesse deserto.
essa expressão, quanto mais eu leio, mais insanidade eu encontro ali. Mas, quanto mais eu vivo, mais eu vejo pessoas com esse mesmo espírito. Elas abrem mão rapidamente das bênçãos, elas abrem mão das vitórias, elas abrem mão de coisas maiores. Por quê? Por causa das pressões. Aí o que acontece? Esse mesmo povo não suportava a frustração. O que acontece com muitas pessoas? Depois elas não suportam a frustração. Mas, toda vez que elas são pressionadas, elas reagem da mesma maneira. Sai negativismo, pessimismo, incredulidade, reações piores. As piores reações elas têm. E é onde elas, por não suportarem pressões, elas abrem mão, elas desistem daquilo porque têm dificuldade. E aí elas então optam por permanecerem naquele lugarzinho medíocre, escravas dos egípcios, debaixo de um jugo qualquer. Elas aceitam menos para não ter que enfrentar a dificuldade. Só que essas mesmas pessoas depois não suportam, e elas ficam lá remoendo, e elas aí são essas que têm inveja, são essas que têm ciúme, são essas que se incomodam com aqueles que estão enfrentando e não estão parando por nada. Elas não suportam. Só que quando elas são pressionadas, o que elas fazem? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. Primeiro que eles não iam morrer. Essa história de que eu vou perder, eu vou ter derrota, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer coisa nenhuma. Ou você crê no Deus do impossível, ou você vai viver uma vida infeliz e frustrada, sendo levado por cada notícia ruim, por cada pressão, por cada situação difícil. Espera aí, Jesus falou o quê? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Pegou um travesseirinho, deitou na popa. Tempestade violenta, água entrando dentro do barco. Os discípulos disseram: Senhor, não te importa que morramos? Nós vamos morrer. Jesus se levantou, acalmou a tempestade, olhou para eles e disse: estão com tanto medo por quê? Homens de pequena fé. Por que vocês estão com medo? O que aconteceu? Chegaram do outro lado. Se o Senhor te colocou em algo e disse vá, você vai chegar do outro lado. Não tem tempestade, mas a tempestade, mas o vento, mas a água está entrando no barco, vai afundar esse barco. Não vai afundar o barco. Não vai afundar o barco. Eu tenho muitos anos de fé. Eu nunca vi o barco de uma pessoa que realmente anda com Deus, que depende dele verdadeiramente, afundar. Ah, porque disseram isso, e falaram isso, e tem mais isso. E daí? Não, porque sabe o que cada crente deveria fazer? Olhando para o alto, autor e consumador da sua fé, busquem as coisas que são de cima, parem de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. O que a Bíblia deixa claro? Medita na palavra de noite que você não vai pensar bobagem. Fica com o que você tem aprendido. Para de ouvir más notícias. E se a má notícia chegar, não deixe ela entrar no seu coração. Aprenda a andar por fé. O justo viverá da fé. É pela fé. E se ele recuar, Deus não tem
ele recuar. O justo viverá da fé. É pela fé. Não é pelas notícias, pelas opiniões, pelos achismos, pelo ai. Então agora eu tenho mais uma dificuldade. Oh, não tem água. Por que nos trouxe para cá? Por quê? Sabe o que muita gente faz? Elas fazem o oposto de Deus. Deus pega o mal, transforma em bem. Pega a maldição, transforma em bênção. Elas pegam a bênção e transforma na maior desgraça, na maior maldição da vida delas. Por quê? Porque eu tenho um problema, porque estão pressionando, porque disseram isso, porque falaram aquilo. Oh, não diga. Disseram mesmo? E eles vão fazer mesmo? E você acredita nisso mesmo? Que Deus você serve? Você tem certeza que o teu Deus é o Senhor que fez o céu e a terra? Porque se você tem certeza que o teu Deus é o Senhor que fez o céu e a terra, você vai chegar do outro lado. Nenhum diabo vai poder te vencer. Nenhuma previsão vai prevalecer. Todas as previsões serão contrariadas. Todas as negativas vão cair por terra. E fim, é assim que eu vivo a minha vida. Pergunte a qualquer um da minha casa. Pergunte a qualquer um que trabalhe comigo. Eu desafio alguém ter isso para dizer para você que eu duvido da grandeza de Deus. A minha frase é sempre: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No final tudo vai dar certo. Isso é para a glória de Deus se manifestar. Deus está nisso e vai dar tudo certo. Enfim. Eu não vou deixar o diabo transformar aquilo que é bênção numa desgraça, numa maldição. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você pegue aquilo que veio como bênção, que Deus colocou na sua vida como bênção, que Deus trouxe até você como talvez uma realização de sonho, e agora você tem um problema, e por causa desse problema, essa bênção começa a se tornar um fardo, uma desgraça, um problema, e que você não precisava ter pego para a sua vida, e aí começa aquela ladainha. Está entendendo isso? A pessoa recebe uma bênção de Deus, mas porque ela tem um problema agora, porque ela se deparou com uma situação difícil agora, porque tem uma previsão, porque uma má notícia, porque não sei o quê, aí lá vem. Eu acho que eu não devia ter feito isso, acho que eu devia ter ficado mesmo no Egito como escravo, eu acho que eu não devia ter dado esse passo, eu acho, para quê? Oh, meu Deus! Ela começa a transformar a bênção num fardo. Ela transforma a bênção numa maldição. Ela transforma o bem que Deus deu a ela no mal. Ela transforma a bênção num problema. Por quê? Porque ela não quer problema. Por quê? Porque ela não sabe lidar com as pressões. Ela não sabe lidar com os problemas que surgem. Se surge algum problema, agora a bênção não é mais bênção. Porque tem um problema, então isso não é mais uma grande bênção. Mas onde há oposição, se há oposição, é um bom sinal. É porque Deus está naquilo. Não há paz sem oposição. Eu
acho engraçado quando alguém vem e diz assim, não, mas eu estou em paz. Está em paz e está falando pelos cotovelos por quê? Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai provar a sua paz naquele cenário de águas tranquilas e passarinhos cantando, e o gramado verde, e um balanço. Você só mostra que você realmente confia em Deus e o nível de paz que há dentro de você quando você está atravessando o mar da Galileia e a tempestade vem e começa a inundar o barco, e o barco parece que vai afundar, e você está com o seu travesseirinho na popa dormindo. Isso é paz, isso é prova de fé, isso é nível alto de confiança. É quando a tempestade está para afundar o barco e você dorme na popa com o seu travesseirinho. Isso é paz. O resto é conversa fiada, porque estar em paz, feliz, sorridente, dando testemunho, falando quanto Jesus é lindo, maravilhoso, não vivo sem Ele, é tudo para mim. Quando está tudo calmo. Mas quando vem aquele furacão, e você continua dizendo, Ele é lindo, é maravilhoso, eu o amo, eu vou chegar do outro lado, já deu tudo certo, tudo coopera, aí sim você revela a sua fé, a sua paz. Aí sim. Então isso é muito forte, está aqui. Ó. Muito bem. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou a água. Vê que o milagre aconteceu. Não deixou de jorrar água. E a comunidade e os rebanhos beberam. Mas ele não creu. Ele não obedeceu. E teve uma consequência. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, quer dizer, houve incredulidade. Para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Aí, Deuteronômio 32, 48. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e não será, e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo, na presença dos israelitas. Junto às águas de Meribá, Meribá quer dizer rebelião, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram, diga sustentaram, isso, a minha santidade no meio dos israelitas, portanto você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Alguns acham que Deus foi muito duro com Moisés. Não foi, não. Não foi de jeito nenhum, porque Deus deu muito a Moisés.
E quando Moisés desceu ao mesmo nível daqueles incrédulos, ele não honrou a santidade do Senhor. Porque ele teve a mesma reação que aqueles incrédulos, rebeldes, obstinados vinham tendo. Ele cedeu para as emoções. Naquele momento, ele não ficou com a palavra de Deus, mas ele ficou com os seus sentimentos, com as suas emoções. Ele ficou com aquilo que estava dentro dele, a pressão que ele sofreu, tomou conta dele. E Deus tinha dado muito a ele, e esperava muito dele. Sabe quando Deus espera muito de uma pessoa? Porque ele deu muito a ela, e ela teve, ele proporcionou a ela experiências incríveis. E quando essa pessoa, ela cede para a pressão, ela cede para o momento que ela está vivendo, ela se deixa levar pelas emoções e não pela fé, ela vai ter uma consequência. Porque naquele momento, ele, ao invés de mostrar que ele era diferente, que ele cria na palavra do Senhor, ele agiu igualzinho à comunidade de Israel. Ele agiu igualzinho àquele povo. Ele desceu ao nível daquele povo. Deus esperava que ele honrasse a sua santidade diante daquele povo. Que ele fosse, Moisés e Arão agissem de forma diferente. E eles não agiram. Deus falou, fale com a rocha. Ele bateu na rocha. Ele fez o contrário do que Deus tinha falado. Ele estava irado. É visível que ele estava dominado pelaquela emoção negativa. E ele não confiou no Senhor. E ele cedeu para algo que é terrível, que a Bíblia diz que inclusive manda para o inferno. Para a incredulidade. Ele foi incrédulo. E ele viu a terra. Deus mostrou cada ponto para ele. Mas ele não pôde entrar. A incredulidade impediu Moisés de entrar na terra. E a incredulidade tem impedido muitas pessoas de viverem milagres. Quantas pessoas que chegaram perto, sentiram o cheiro da bênção, quase que tocaram na bênção, mas perderam tudo. Por quê? Porque foram movidas por emoções, por sentimentos, dominadas por tudo aquilo que Deus reprova. A Bíblia diz que o justo tem que viver pela fé, não pelo que pensa, ou pelo que sente, ou pelo que acha, ou pelo que está vendo, ou pelo que está ouvindo. Seus sentidos não podem prevalecer na sua vida. O justo vai viver pela fé. É pela fé. Ou você crê que Deus é verdadeiro e o que Ele fala, Ele cumpre, é a verdade, ou você vai passar a sua vida assim. Você vê a bênção, você vê a terra e você não toca, você não entra. Israel espiou a terra, trouxe frutos da terra, e aquele grupo não entrou. Por quê? Porque foi incrédulo. Moisés, depois de tantos anos conduzindo aquele povo, no final, ele tinha aguentado tanto, no final, ele não confiou, ele foi incrédulo, ele cedeu para as emoções, as pressões tomaram conta dele. Quando veio aquela pressão, ele viveu aquilo de novo, ele desabou, ele desceu ao nível daquele povo, que o Senhor já tinha dito, esse povo não vai entrar. Então não se iguala com quem não está saindo do lugar. Não imite aqueles
que não estão saindo do lugar, que não é exemplo de nada. Você tem que imitar quem está num nível mais alto que você. Aqueles que vão te desafiar aí para um nível mais alto. Não igualar a atitude de gente que pereceu no deserto. Peraí, algumas pessoas, não há diferença nenhuma delas para o mundo. Naquele momento, quando Moisés agiu daquele jeito, ele ficou igual àquele povo. Ele se igualou. Quando você cede para as suas emoções, quando você cede para as pressões, quando você tem uma atitude incrédula, você está agindo igualzinho os mundanos, que desesperam, pensam na morte, porque não tem esperança. Mas peraí, se eu tenho esperança, se eu tenho um Deus por mim, eu tenho que olhar para esse Deus. Olha isso aqui. Em Jó 26, 7, o 14, diz assim: Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. E isso tudo, no 14, é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Peraí, o Deus que nós servimos suspende a terra sobre o nada. A terra está aí, no vazio. Quem é que suspendeu a terra e está sustentando ela sobre o nada? É Deus. E tudo isso que nós vemos é a borda das obras do Senhor. Tudo que nós temos visto é um sussurro. Mas quem é que poderá compreender o trovão do seu poder? Todo mundo diz que quer ver uma coisa estrondosa, eu quero viver coisas incríveis, mas a mínima, um sinal mínimo, um problema que surge, já estão esquecendo que isso não é nada para Deus. O que é o seu problema perto de um Deus que suspende a terra sobre o nada? E a Bíblia está dizendo, você está vendo isso? A terra está aí sobre o nada, não cai, não... Quem que fez isso? É Deus. E Ele está dizendo, isso é só a borda das suas obras, tem tanto mais. Deus é tão grande, para eu diminuí-lo, para eu limitá-lo, por causa de uma notícia, por causa de previsões, por causa de uma dificuldade, por causa de uma pressão. Jó disse, no 1 e o 2, 42, 1 e 2, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas, diga todas, todas, de novo, todas as coisas. Então, vamos juntos, nenhum, de novo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, peraí, Deus pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O diabo não pode frustrar, seus instrumentos também não podem. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Mas, olha isso aqui, Jeremias 5, 20. Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor, não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo.
Peraí, vocês têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. Isso é ser insensato, é ser tolo. Eu sou o Todo-Poderoso que diz para o mar, para aí. Quando o mar avança, foi porque Deus deixou. Porque Ele deu um limite para o mar, você vai ficar aí. É Deus que comanda. Mas este povo tem coração obstinado, é duro, é inflexível e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos ao Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuvas, aqui, ó. Eles não dizem isso lá dentro, quer dizer, não está isso não está dentro do coração de muita gente. Esse espírito aqui, ó, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuvas do outono e da primavera, no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Quer dizer, essas pessoas que não creem no Senhor, que não temem, elas não têm isso dentro delas. Espera aí, eu vou confiar em Deus. É Ele que vai mandar essa chuva de bênção, a chuva de outono, a chuva da primavera. É Ele que manda todas as bênçãos no tempo certo. É Ele que assegura as semanas certas da colheita. É Ele que me dá a garantia que vai vir a bênção e que eu vou colher. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm, diga comigo, os têm privado desses bens. Então, o pecado da incredulidade, da dúvida, esse pessimismo, o pecado da murmuração, da rebelião, tem privado muitas pessoas de todos esses bens, tem privado muitas pessoas das chuvas de outono, das chuvas da primavera, das colheitas no tempo certo. Muitos, por causa da atitude incrédula, tem perdido vitórias. Deus determinou para elas. Mas está aqui, ó. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Isso mostra que é como Israel. Deus determinou a terra prometida. Mas o grupo original não entrou. Isso aqui está deixando claro, Deus tem essa vitória com a pessoa, mas ela, com as atitudes dela, tem impedido as bênçãos de chegarem. Porque fala aquilo que não agrada a Deus na língua há o poder da vida e da morte. E quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Então, você pode trazer vida e você pode trazer morte para a sua vida. Jesus diz, por tuas palavras serás justificado e por elas condenado. O homem fala do que está cheio, a língua fala, a boca fala do que está cheio o coração. Quando uma pessoa só fala negativo, é murmuradora, é falsa, é crítica, quando de dentro da pessoa só sai reclamações, murmurações, é porque ela não crê. A essência dela não foi mudada. É porque a mente dela nunca foi renovada. Até hoje ela pensa do mesmo jeito. Por que ela pensa do mesmo jeito? Porque a crença dela não foi mudada. Ela não crê realmente nesse Deus grande. Se eu não creio realmente no Senhor, eu vou continuar pensando como eu sempre pensei, ou como o meu pai, a minha mãe, as pessoas que eu convivi, porque todo mundo foi influenciado por alguém e carregou, ou ainda até carrega consigo essa influência, esse estilo de vida, hábitos que foram estabelecidos, que nunca foram quebrados.
que você acha que você é assim, e talvez não tem nada a ver com isso, são hábitos que nunca foram quebrados. Por que não foram? Porque você não tomou consciência de que isso não te faz bem, que isso faz mal para você, que ter essa cabeça tem te mantido num lugar de derrotas, que você tem essas emoções conturbadas, problemáticas, é porque você pensa errado. E você pensa errado porque a sua crença nunca mudou, você não crê, você talvez até sabe repetir a palavra de Deus, mas não sabe viver, não entrou, não renovou a mente. A mente não foi mudada. Se a mente de uma pessoa não for mudada, nada na vida dela vai ser mudado. Você vai ser sempre o resultado da sua forma de pensar. Às vezes a gente encontra pessoas que não construíram nada, estão envelhecendo, não construíram nada. Eu não estou nem falando financeiro, eu estou falando no geral. Nada realmente foi estabelecido. Por quê? Porque Deus não as ama? De jeito nenhum. Deus ama todos que estão aqui. Todos, todos. O mais terrível pecador Deus ama. Só que o ser humano precisa olhar para Deus, precisa ouvir a Deus, precisa dar crédito à palavra de Deus, precisa crer que o que está escrito é a verdade. Quebrar hábitos nocivos. Mudar essa forma de pensar, parar de arrumar desculpas. Eu sou assim, alguns vivem desse jeito, não é que eu sou assim, é porque o tempo já passou, é porque eu já estou velho, é porque, então, é porque a minha vida, é porque é isso, a vida do outro sempre é mais fácil, eu tenho um problema com isso. Nossa, eu tenho um problema com isso. Quando alguém tenta mostrar que a vida de todo mundo é mais fácil, e a dele é que assim, ele foi escolhido, sabe, para o urubu evacuar em cima, ele foi escolhido para ser o pior dos piores na face da terra. Ele foi o escolhido. Então assim, não dá. Então a culpa é de Deus, a culpa é de Moisés, a culpa é do Arão. A culpa não tem nada a ver, a culpa não é das escolhas, das atitudes, da mentalidade que nunca mudou, porque a crença nunca mudou. Aí alguém vai perguntar assim, eu não estou entendendo ainda o que é o negócio da crença. Como não está entendendo? É crer no que você está ouvindo. Ele é o Senhor e Ele pode fazer qualquer coisa por você. Ele é o Deus do impossível. Então, quando você for pressionado, ao invés de você começar a esbravejar, reclamar, murmurar, chorar, lamentar, você simplesmente vai dizer, eu confio em Deus. Quando vier a pressão para você ceder, e todo mundo disser para você, você vai ter que ceder, você vai ter que abrir mão, porque não vai dar certo, porque isso e aquilo, você tem que ter uma firmeza de fé e dizer assim, eu não vou abrir mão, eu não vou ceder, eu não vou morrer como o povo de Israel com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de deserto, eu não aceito ser escravo dos egípcios, eu não aceito ser cauda, eu não vou me submeter, eu não vou terminar meus dias arrependido porque eu não enfrentei, porque eu não lutei. Eu vou vencer isso porque o meu Deus é maior que esse problema. Alguns, como eu vejo que, infelizmente, não é falando mal, não é nada disso, mas algumas denominações, elas só existem por causa do diabo. Se Deus trancasse o diabo nas prisões eternas e não tivesse diabo, a igreja não tinha sentido de existir. Porque tudo gira em torno do diabo. Espera aí. O diabo é um anjo caído, ele não é um Deus. Ele não se iguala a Deus, ele não é o Todo-Poderoso. Ele tem um poder
poder, mas ele não tem todo o poder. E ele foi colocado pelo sacrifício da cruz debaixo dos nossos pés. Eles não podem prevalecer na vida do justo. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer. Então, ou eu vou crer no que está escrito, ou eu vou viver uma vida cheia de frustrações e infelicidade. Como Israel, melhor ser escravos dos egípcios. Como assim? Eu vou aceitar menos? Eu vou parar minha vida porque o diabo vai lutar contra mim, porque o diabo não gosta de mim, porque eu estou tendo um problema, porque me criticaram, porque disseram isso e aquilo. E você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que vivem dessa maneira. Elas simplesmente travam diante de uma pressão, diante de um obstáculo, diante de uma negativa. E elas ficam lá falando do assunto, falando. Uma regra que eu tenho na minha casa, e eu falo com a minha família: não vamos falar de coisas negativas. Porque coisa negativa atrai coisa negativa. Já deu certo, já fluiu, Deus está conosco. Agora, há pessoas que o tempo todo é no celular, é com fulano, é com ciclano, é não sei com quem, é mais não sei o quê, é o problema, e mais o problema. Espera aí. Tem gente que não sabe falar de outro assunto a não ser de problema. Até quando há bênção, ele vê o problema na bênção, e ele não fala da bênção, ele fala do problema que está vindo contra a bênção. Quando ele não pega a bênção e transforma em maldição. Era uma bênção. Agora, porque tem esse problema, virou uma maldição. Isso é o que Israel fazia. Rapidamente esquecia de todos os milagres, de todo o cuidado de Deus, a nuvem, a coluna, o maná, as pragas, os egípcios no fundo do mar. Simplesmente esqueciam, aquelas pessoas esqueciam de tudo, e agora elas só tinham olhos para aquele problema. Então não tinha mais. Agora, por causa daquele problema, vamos esquecer tudo, não vamos considerar mais nada, e facilmente vamos voltar para o Egito. Quer dizer, sempre vou desistir, vou recuar, porque não dá mais. Aí, a pessoa termina os dias arrependida, frustrada, remoendo, morrendo de inveja de um e do outro, com ciúme de um e do outro, e achando que Deus não foi justo, ou que não me deram bastante, porque pessoas assim estão sempre esperando que alguém vai dar algo a ela, ou diminuir o passo para ela passar, ou desistir de algo para ela ficar no mesmo nível. Ela não crê que se ela depender de Deus, Deus vai poder fazer por ela, Deus vai poder dar a ela, e ela vai poder ir até muito mais longe. Ela não crê. Ela só crê numa coisa: a saída é voltar, a saída é morrer. E aqui é o povo de Israel. A culpa é do Moisés, a culpa é do Arão, a culpa é do deserto, a culpa desses inimigos. O Senhor nunca falou dos gigantes, só falou da terra, e disse: subam
vão. E Caleb ainda disse, subamos e tomemos posse, é certo que venceremos. O Senhor nunca falou de gigante. Falou da terra, do milagre. Como o Senhor mandou que Israel fosse para as margens do Mar Vermelho. E ele queria que o faraó pensasse que Israel estava perdido. O Senhor em nenhum momento mandou Israel se preocupar com os egípcios, com o faraó. Mas eles entraram em pânico quando olharam para o faraó. E qual foi a palavra do Senhor para Moisés? Por que você clama a mim? Manda esse povo avançar. Você vê que Deus nunca tem esse pensamento miserável de, então para aí porque você tem um problema, avança. Ah, Senhor, mas eu tenho um problema, avança do mesmo jeito. Ah, Senhor, eu estou com medo, faça com medo mesmo. Ah, Senhor, e se o mar não se abrir, vá molhando o pé que ele vai se abrir. Exatamente assim, é sempre siga em frente, não é para retroceder, não é para abrir mão de alguma coisa, sempre vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Sempre siga em frente. Isaías diz assim, 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Você tem alguma dúvida? Quebrantarei, ou como diz na NVI, esmagarei a Síria. Quem era a Síria? Era um inimigo muito forte, impiedoso. Não tinha piedade nenhuma contra Israel. Ia contra Israel sem nenhuma piedade. Eu vou esmagar, quebrantarei a Síria, esmagarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e a pisarei, ou como está aqui, a pisotearei, para que o seu jugo era um jugo mesmo, se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. A Síria colocava um fardo sobre os ombros de Israel, mas o Senhor falou, eu vou esmagar, eu vou arrancar, a Síria não vai poder impedir, nem pesar mais a vida do meu povo. Este é o conselho que foi determinado, ou na NVI diz, esse é o plano estabelecido. Diga plano estabelecido. Plano estabelecido. Você sabe o que é uma coisa ser estabelecida? Quer dizer, é algo que firmou. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre as nações. Que mão é essa? A mão de Deus. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então, vem cá. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, nenhum deles. Pode ser frustrado. Se Deus aqui, como eu pensei, o que Deus pensou? Deus pensou em vitória para você, assim vai acontecer, como eu determinei, assim efetuará. E aqui, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem vai invalidar a obra de Deus na vida daquele que crê? Deus só não pode fazer na vida do incrédulo, do murmurador. Daquele que qualquer pressão, qualquer situação, ele já está tendo a pior atitude. O pior comportamento, ele envergonha a Deus, o diabo fica lá vendo as murmurações, as reclamações, e assim dando palmas e cambalhotas de felicidade, porque sabe que a pessoa está falando e enaltecendo as obras dele e diminuindo a Deus. Quando você reclama, você está dando glória ao diabo. E ele fica muito feliz quando
a pessoa, sai da boca da pessoa, que a atuação dele está tendo um peso danado. Agora, você quer ver o diabo furioso? É quando ele encontra um crente que crê. Como Paulo, que foi apedrejado até desmaiar, levantou sozinho, e no outro dia estava levando boas novas. Que sofreu um naufrágio, foi picado pela serpente venenosa e sacudiu no fogo e seguiu o caminho. Quando um crente crê, está todo mundo dizendo, não vai dar, não, isso e aquilo, ele está dizendo, claro que vai dar, porque está aqui, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Então, se Ele determinou, quem, pois, invalidará? Quem é o sujeito? Quem é o poder dessa terra? Qual é o poder que pode se assemelhar ao de Deus? Qual é o homem? Qual é a autoridade? Qual é o capeta? Qual força tem poder de ir contra Deus? Qual? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Se a mão de Deus está estendida sobre a vida de uma pessoa, quem é que vai poder tirar a mão de Deus de lá? Quem é que vai poder enfrentar a Deus? Você tem que crer nesse Deus. É nesse Deus que você tem que crer. Você tem que crer no Deus que abre o mar vermelho, que pega um menino de 17 anos, que só sabe cuidar de ovelhas, e dá a ele o maior gigante, a arma mais poderosa do inimigo, que foi o Golias. Ele cortou a cabeça daquele Golias. Os gigantes foram derrotados por Israel. Deus deu vitória a Israel. Davi venceu não apenas o gigante Golias, mas outros. Israel derrotou todos aqueles gigantes, Enaquins, foram derrotados. Deus deu para Israel a vitória. Eram muitos gigantes e todos foram derrotados. Agora, você precisa crer nesse Deus. Você precisa ser tomado por essa fé. Você precisa realmente andar por fé. Se uma pessoa diz que crê no Senhor, ela não pode aceitar uma desconfiança, uma incredulidade. Ela não pode ser abatida pelas circunstâncias, pelo momento. Um momento é só um momento, uma notícia é só uma notícia, um problema é só um problema, uma oposição é só uma oposição, mas o Senhor é Deus. E você precisa crer nesse Deus. O que é uma oposição contra Deus? O que é um problema perto de Deus? O que é uma notícia? Um momento difícil? O que é uma pressão? Não é nada, é nada. Isso não é nada para Deus. Ele é o Senhor, Ele nunca perdeu. E aquele que depende dEle, vence sempre. É impossível, diga impossível. Um crente perder uma batalha. E eu estou falando de um crente que é crente. O crente que crê, que anda por fé. Ele não vai perder uma batalha. Ele vai vencer sempre. Agora, você não pode ceder para a pressão. Israel pereceu, o grupo original pereceu porque não suportava problema, não suportava pressão, não suportava. Aquelas pessoas definiram a vida delas por um momento. E tem muitas pessoas que se apresentam como cristãs, muitos que dizem, eu sou um crente, mas define a vida por um momento. É capaz de definir a vida por um momento. Por causa daquele momento, por causa daquela notícia, por causa daquela pressão, por causa daquilo, pronto.
desaba, esmorece, se deprime, adoenta. Isso é agir igual qualquer mundano que está aí. Isso é enaltecer as obras do diabo. O nosso Deus é o Senhor. E muitas coisas não acontecem hoje como aconteciam no passado, não é porque Deus mudou, é porque as pessoas mudaram. É porque as pessoas não creem. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Agora, se você não crê, você não vai viver. Então, não venha me dizer que é Deus que mudou. Não, as pessoas mudam. Elas duvidam, elas são incrédulas. Depois elas atribuem para Deus. Deus mudou, Deus não faz mais. Você sabia que tem, inclusive, gente no altar, lideranças que são capazes de dizer uma barbaridade, uma coisa doida dessa, que Deus não faz mais. Ele não opera, nós estamos no século XXI, que Ele não opera como Ele operou no passado, Ele opera. Ele é o mesmo. E se não tem acontecido, é porque as pessoas não estão crendo. Tudo que você tem que fazer é crer. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele continua sendo infalível, Ele é com os seus. E um justo, aquele que caminha por fé, não perde guerras. Aconteça o que for, tudo termina em bênção, tudo dá certo. Ele sempre vence. Porque o Senhor, Ele é responsável, Ele está à frente. Você tem que sair daqui hoje decidido a viver de forma diferente. Tem que sofrer uma renovação mental. Você precisa crer no que está escrito. Precisa quebrar hábitos nocivos. Precisa tomar uma decisão na vida. O que está faltando na vida de algumas pessoas é uma decisão. Como está lá no Vale da Decisão. Multidões no Vale da Decisão. Muitas vezes o que tem que acontecer é exatamente isso. Por que eu estou passando por isso? Para tomar uma decisão. Às vezes a pessoa é levada para um vale só para tomar uma decisão. É uma decisão de crer, de realmente viver em conformidade com aquilo que tem ouvido. Renovação mental, quebrar hábitos nocivos, parar de ceder para as circunstâncias, para as pressões, parar de decidir a vida por um momento, porque eu estou sentindo, porque eu estou pensando, porque eu acho. Eu tenho que viver pelo que eu sei. Coloquem-se de pé, por gentileza. Pessoas que vivem por emoções, por sentimentos, são pessoas instáveis, inconstantes, volúveis, fracas, covardes, falsas, porque por covardia, o falso, ele é falso porque ele é covarde. Na frente ele fala uma coisa, nas costas ele fala outra. Para uma pessoa ele fala uma coisa, para outra pessoa ele fala outra coisa. Por quê? Porque ele nem sabe quem ele é em Deus. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você entende o sacrifício da cruz, você vive de forma elevada e não de forma miserável. Você não deixa mais sentimentos miseráveis dominarem a sua vida. Pessoas que têm sido dominadas por sentimentos miseráveis é porque até hoje não creram ou não receberam na vida o sacrifício da cruz. Não, mas eu creio em Jesus. Creio em Jesus. Se eu creio realmente em Jesus, eu creio em tudo que Ele conquistou naquela cruz. Então eu vou viver de forma elevada, de forma grandiosa. Eu vou ter um comportamento diferente. Vamos lá. Rasga o seu coração agora. É por isso que tem tanta gente que pula de igreja em igreja e vive frustrada.
E ainda depois diz assim, você não vê alguns que param e dizem assim, eu já tentei a igreja, mas não dá certo não, sabe? Porque eu não consegui nada. Porque a questão não tem a ver. Você precisa crer no que diz a palavra. Você precisa crer no que diz a palavra. Porque se você crê no que está escrito, se você crê no que você está lendo, está ouvindo, você vai viver de forma elevada, você vai assumir responsabilidade pelas suas escolhas, inclusive pelos seus resultados. Porque alguns não assumem responsabilidade nem pelas escolhas e nem pelos resultados. Ou Deus é o culpado, ou o diabo é o culpado, ou alguém é culpado, Moisés é culpado, Arão é culpado. Não são as escolhas, a incredulidade, os passos errados. Toda vez que vem o problema, uma situação, cai o semblante, desaba, deprime, perde energia, desanima. Você acha que da boca de uma pessoa, da vida, uma pessoa que a vida é dizer, estou desanimado, é porque estou desanimado, porque é muita luta. Você acha que essa pessoa tem um espírito de vitória na vida dela? Porque se ela tivesse um espírito de vitória na vida dela, jamais sairia da boca dela desânimo, porque o desânimo não faz parte da vida daquele que crê. Uma pessoa que crê, as lutas, quando vem uma luta, vem uma motivação para ir além. Até porque ela sabe que se o diabo está se opondo tanto, é porque há uma grande obra naquilo ali. E ela vai se levantar e vai levantar com força e vai reagir. E não vai permitir que o mal roube tudo que Deus tem com ela, como o mal roubou aquela nação. Por quê? Porque aquele povo permitiu. Se você permitir, o diabo só mata, rouba e destrói. Mas ele só mata, rouba e destrói a vida daquele que dá lugar a ele, que pensa o que ele quer. Se você pensar tudo que o diabo quer que você pense, você vai ter sentimentos demoníacos dominando a sua vida. E consequentemente, fracassos e mais fracassos. Tome uma decisão. Tem muitas mentes aqui que ainda não foram renovadas. E nós não vamos chegar a lugar nenhum se você não der lugar a uma renovação mental. Renovação mental. Tem gente que está aqui há muito tempo e a mente não renovou. Tem pessoas que estão falando das mesmas coisas porque a mente até hoje não renovou. Se a sua mente não for renovada, consequentemente, nada de novo vai acontecer. Porque aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Talvez você saiu de um lugar, mas esse lugar não saiu de você. Você saiu de um tempo, mas esse tempo não saiu de você. Você diz, eu saí disso, mas esse, eu sei lá o que, não saiu de você. Então você tem que ouvir o que Deus está falando, abrir a mente. E sair daqui decidido, Espírito Santo, eu preciso dessa renovação, e eu vou ouvir essa palavra, e eu vou ouvir, e eu vou ouvir, e eu quero a minha mente renovada, e eu não vou mais reagir da mesma forma às situações, eu não terei o mesmo comportamento que eu tenho tido. Agora eu entendi. A minha resposta, qual é a minha resposta para os problemas? Você sabe. Como é que você responde aos problemas? Com murmuração, com reclamação, com incredulidade, com desânimo, com tristeza, com depressão, com gritarias, com iras, com desequilíbrios.
Qual é a resposta que você dá para as pressões, para os problemas? Pela resposta que você dá, pelas reações, você sabe muito bem se sua mente foi renovada ou não, se você realmente tem deixado a palavra entrar ou não. Senhor, meu Deus e meu Pai, passa do teu sangue sobre a igreja, queima do alto da cabeça a planta dos pés de cada um. Eu quero repreender essa cegueira, essa surdez espiritual, esse espírito obstinado, rebelde, eu repreendo em nome de Jesus, esse espírito da incredulidade, da dúvida, da fraqueza, eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora, essa mentalidade escrava, essa mentalidade do deserto, essa mentalidade escrava, essa mentalidade incrédula, essa mentalidade miserável, eu repreendo agora em nome de Jesus, esse domínio mental, essa força maligna, que tem cegado essa vida, que tem deixado ela cega, surda, insana, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Eu ordeno que essa venda caia dos olhos dessa pessoa, renova a mente dela, tira essa venda, tira esse argueiro, passa colírio nesses olhos, dá a essa pessoa visão, dá a ela entendimento, dá a ela revelação, que a palavra entre de forma revelada, que ela seja nesse momento, meu Deus, transformada, que o interior dela seja transformado. Senhor, eu repreendo agora tudo que tem dominado a mente, o coração dessa pessoa negativamente, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, que a essência dela seja mudada, a visão seja mudada, que o espírito seja mudado, que a fé seja mudada, que tudo seja mudado, que ela sofra uma renovação mental, tudo que ela não estava vendo, que ela passe a ver agora, que ela enxergue, que ela entenda, que seja revelado, que tudo seja clareado agora, oh meu Deus, que a luz brilhe diante dela, em nome de Jesus. Todo domínio maligno, que levava essa pessoa a murmurar, a reclamar, a desanimar, a reagir da pior maneira, e eu repreendo em nome de Jesus, esse espírito legalista, religioso, acomodado, passivo, incrédulo, negativo, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa instabilidade, essa inconstância, essa falta de continuismo, essa falta de consistência, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa boca que só fala negativo, só reclama, murmura, eu repreendo agora essa cegueira, esse domínio maligno, saia, em nome de Jesus. Toda possessão, toda força maligna que tem dominado essa vida, que tem estado na vida dela, roubando, matando, destruindo, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Que hábitos nocivos sejam quebrados, que todo hábito nocivo seja quebrado, que toda cegueira seja arrancada, que esse coração que se tornou insensível, como diz a sua palavra, se torne sensível à sua voz, que essa pessoa tenha um coração capaz de ouvir o Senhor, que dê atenção ao Senhor, porque a resposta para tudo está na fé. Ela precisa crer, ela tem que parar de falar de problemas e ela tem que crer, ela tem que parar de falar do assunto e crer, ela tem que crer, ela simplesmente tem que crer no que está escrito. O segredo é crer, é ficar com a fé, eu tenho que crer, a vitória está no crer, que ela entenda que tudo que ela precisa é crer no que está escrito, crer no Deus que sustenta a terra sobre o nada, que dá uma ordem para o mar, pare aí, no Deus Todo-Poderoso, que ninguém nem nada pode vencer ou prevalecer. Que ela creia no Senhor,
que ela seja tomada por fé, por uma fé viva, que ela receba o dom da fé, que ela seja revestida, que essa pessoa seja revestida dessa fé, receba uma visão renovada, que ela, meu Deus, que ela receba um espírito que venha renovar a vida dela, que ela, meu Deus, tenha os olhos abertos, que a essência seja mudada, que o interior seja limpo, que ela seja completamente abençoada, que a mente dela sofra uma renovação nesta reunião, e ela nunca mais seja a mesma, consiga viver ou reagir, se comportar da mesma maneira, que ela se torne uma pessoa irreconhecível, que ela nesse momento, meu Pai, decida derrotar na vida dela tudo que tem derrotado a vida dela, porque talvez ela carrega coisas lá de trás, talvez ainda da infância. Ela tem fortalezas que não foram demolidas. Ela tem uma linha de pensamento, um comportamento que tem puxado ela para baixo. Ela tem sido roubada, mas que a partir de hoje, ela com a decisão de crer, ela derrote tudo isso. E ela sai daqui pronta para viver uma vida completamente diferente. Completamente diferente. Reagir diferente, falar diferente, porque agora crê diferente. Cubra o teu povo com teu sangue, reveste de força e poder, renova e transforma, que nenhum saia da mesma maneira, mas que uma transformação tenha acontecido, uma grande e poderosa renovação, em nome de Jesus, amém, amém e amém.